Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Então eu fiquei um tempo, né, sem gravar, eu acho que vocês perceberam isso, que eu sumi e eu não fiquei mais gravando muito não. Mas a notícia que eu tenho que dar para vocês, acho que vocês viram aí no título, né, que eu passei no vestibular e eu decidi vir aqui para contar o meu testemunho de como Deus mudou a minha vida e como Ele transformou eu e tudo que Ele fez por mim, entendeu? Essa jornada de vestibulanda. E é uma história, assim, um pouco longa, mas eu vou tentar contar o mais rápido possível, o mais breve possível. Espero que isso inspire outras pessoas a contar também a história, né? A gente falar sobre Deus e como Deus é maravilhoso. E eu quero que vocês contem também a história de vocês, quando vocês passarem, porque eu acho que o nome de Deus tem que ser louvado, né? Ele faz as coisas por nós. E nós temos que agradecer a Ele também, né? Pelas obras que Ele fez na nossa vida. Então esse vídeo é um testemunho, não é pra falar, dar dicas de vestibular, não é pra dar dicas de estudo agora não. Provavelmente eu vou gravar um vídeo desse tipo. Se vocês quiserem, vocês podem entrar no meu canal e pesquisar, provavelmente já tem alguns vídeos. Eu vou gravando aos poucos, tá? Eu estou gravando aos poucos alguns vídeos sobre isso. Eu vou falar sobre vestibular, sobre dicas e tal, tudo que vocês quiserem. Então, coloquem aí nos comentários quais tipos de vídeo vocês querem pra eu fazer. E já deixa o like, né? Já deixa o like, se inscreva e curta. Como é que eu vou começar isso? Enfim, gente, eu decidi que eu queria medicina quando eu tava no segundo ano do ensino médio. Isso foi, se eu não me engano, em 2014. Então já faz um tempinho, né, que eu terminei o ensino médio. Eu tenho 25 anos hoje. Eu passei. Eu decidi que eu queria medicina no segundo ano do ensino médio, mas eu fiz o terceiro ano e não passei, né? Fiz o terceiro ano, não passei, então decidi tentar um ano de cursinho. Então, eu fiz um ano inteiro de cursinho. E quando foi no início do ano de cursinho, eu percebi que eu não passaria para medicina, que é o meu sonho, né? O curso que eu sempre quis. Então, eu troquei de opção, coloquei enfermagem. E no final daquele ano eu passei. Inclusive, foi o ano que eu fiz é, prova da CNH e eu passei assim, tipo, no dia do meu aniversário eu recebi a notícia que eu tinha passado em enfermagem e tinha passado na faculdade. E até a faculdade de enfermagem eu considero que foi um presente de Deus também, porque eu passei por várias coisas lá e eu aprendi muitas coisas também que foram importantes no meu desenvolvimento como pessoa. Eu não gostava do curso, sabe? Enfim, eu não gostava do curso porque eu não me via na profissão, sabe? Eu estava em dúvida entre medicina e eu não tinha certeza ainda se eu queria realmente medicina, mas era um sonho, mas eu não tinha certeza se era medicina. Então eu fui para enfermagem porque já tinha um contato mais próximo com o curso. Minha irmã é enfermeira e na época foi a formatura dela, eu vi a formatura dela, achei lindo, fiquei encantada, então decidi que queria enfermagem, fiz o cursinho, passei e aí eu comecei a fazer a faculdade. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu percebi que não era a enfermagem que eu queria medicina mesmo. Então, cada vez mais doía muito o psicológico, porque o estudo nessa faculdade que eu fazia, que era pública também, era junto as turmas. Então, enfermagem e medicina eu estudava junto, com odonto também, era tudo junto, assim, as turmas eram misturadas. Então, eu via muito pessoal de medicina e tal. E isso, nossa, isso era muito doloroso pra mim, porque era o meu sonho e eu via que eu tava me esforçando demais pra fazer um curso que eu não queria, não era meu sonho, não tinha vontade. E, gente, nada contra, tá? Enfermagem é um curso muito bonito. Eu via a paixão das pessoas pelo curso e não conseguia me ver do mesmo jeito. Eu sempre fui uma aluna estudiosa, uma pessoa dedicada, que tirava boas notas, sabe? Os professores sempre me elogiavam muito, me esforçada e tal. Quando cheguei nesse curso, eu não conseguia estudar, não conseguia me dedicar, nem me esforçava para tentar tirar nota boa nas provas, então eu reprovei algumas matérias, peguei DP. E ok, eu falo isso assim, não com muito orgulho, mas eu tava muito depressiva, eu passei por momentos assim muito difíceis na minha vida fazendo essa faculdade, então depois de 2 anos eu decidi trancar o curso e começar vestibular de novo. Então isso aí já era em 2019, no início de 2019.
Fui fazer cursinho presencial na minha cidade. Quando foi no final do ano, Deus apareceu de verdade na minha vida, assim eu digo. Quer dizer, sempre teve na minha vida, né? Mas dessa vez foi quando eu me converti e decidi me batizar. E eu acabei me batizando e tô muito feliz hoje por ter me batizado e hoje tá indo pra igreja, tô firme na igreja. Foi quando eu realmente comecei a começar a sentir Deus na minha vida, sabe? Ele sempre esteve, mas eu até aquele momento eu ia pra igreja assim meio que forçada e eu não gostava. Não tinha vontade de congregar, não tinha vontade de ir pra igreja. Mas eu ia assim, normal, sabe? Não sentia nada. E é isso. Quando foi em 2019, eu batizei. E naquele momento eu tinha certeza que eu ia passar. Porque, né, Deus me prometeu que eu ia passar em medicina. Então, minha filha, eu fui fazer a prova assim, tipo, já passei, já acabou, entendeu? Esse ano eu vou fazer medicina. E aí eu fiz a prova e não passei. Claro, porque eu não, né, não tava pronta ainda. E aí, nesse dia, eu não passei. E no início do dia eu tinha dito assim, mãe, eu vou pra igreja se eu tiver passado, e se eu não tiver passado, eu vou pra igreja do mesmo jeito. Então, decidi com Deus que não importa se eu fizesse medicina, o que eu fizesse na minha vida, não ia fazer porque Deus tinha me dado a faculdade, entendeu? Não ia ser crente porque Deus tinha me dado a faculdade. Eu ia servir a Deus independente do que tivesse acontecendo na minha vida. Foi o que eu decidi naquele momento. Então, quando eu fui pra igreja, Deus falou muito comigo e ele foi como se eu estivesse falando diretamente com Deus, assim, sabe? A palavra toda. Eu não lembro de uma parte que o irmão falou alguma coisa que não tinha nada a ver comigo, sabe? Parecia que toda a palavra era direcionada a mim, então foi a un... foi uma das poucas vezes que isso aconteceu na minha vida, sabe? Diretamente a palavra toda, eu senti Deus realmente dizendo isso aqui é pra você, ó. Isso aqui, preste atenção no que eu tô falando. E depois que aconteceu isso, assim, essa reprovação que houve, essa reprovação que eu teve foi a mais dolorosa, assim, sabe? Foram as primeiras reprovações. Eu senti como se o mundo tivesse caído em cima de mim e tudo perdido sentido, sabe? Foi um baque muito grande. Eu acho que era até por minha ingenuidade também, de eu não estava madura ainda o suficiente para entender que não é assim, sabe? As coisas que a gente tem, mesmo Deus prometendo as coisas para você, você tem que se dedicar e correr atrás. Também não é assim que ele diz, eu vou te dar, e você fica sentada com os braços cruzados esperando, sabe? Então acabou 2019, eu comecei a estudar em casa. Eu decidi, não vou fazer mais cursinho presencial, vou fazer cursinho em casa. E aconteceu a pandemia, né? Se não me engano, foi em 2020. Se tivesse certo na minha cabeça, foi isso. E aí, poucos meses depois que eu já tinha começado a estudar em casa, houve a pandemia. Então foi um período, assim, terrível para estudar sozinha. Eu me sentia muito sobrecarregada. Eu saí poucas vezes, estudava, assim, procrastinava um pouco. Tinha dia que eu não conseguia estudar bem, mas eu fui estudando, fui levando. E Deus me deu a faculdade nas minhas mãos, como ele havia prometido. Em fevereiro agora, saiu o resultado do SISU, se não me engano, né? Foi o SISU em fevereiro, foi. E aí eu tinha passado a primeira chamada no curso que eu queria, na faculdade que eu queria. E, gente, foi Deus, sabe? Eu tenho certeza absoluta que se não fosse por Deus, eu não teria passado. Mesmo estudando, mesmo me dedicando, eu acredito fielmente que foi Deus que deu essa faculdade para mim. E era uma promessa que eu, toda vez que buscava, Senhor, por favor, me dê essa faculdade nas minhas mãos. E ele sempre dizia, calma, você não tá preparada, você não tá pronta, você não tá ainda a pessoa que eu quero que você seja, entendeu? Então eu sempre orava muito, pedia, Senhor, me transforme nessa pessoa, então, entendeu? Me faça ser essa pessoa para eu ter esse curso, porque eu preciso disso. E era algo que eu, assim, sofri muito para conseguir, mas Deus foi fiel à promessa dele e me deu essa faculdade. Enfim, eu passei e quando foi. Deus também falou outras coisas para mim nesse culto aí que eu fui em 2019. Ele disse que é, ele queria que eu servisse a ele e me dedicasse a minha vida também à obra de Deus. E na minha igreja tem uma salinha lá que o pessoal organiza para as crianças durante o culto, sabe? Aí a gente fica com as crianças e enquanto tá rolando lá a igreja, tudo, tá rolando lá o culto e tal,
As crianças ficam nessa salinha, que é mais ou menos um cultinho, assim, de criança, sabe? A gente ora, Pai Nosso, ora tudo e normal, e tem até uma história e tudo mais. Então, como eu ia começar nessa salinha, decidi que eu ia começar, eu fui pra igreja, e aí, primeiro a gente foi observar uma vez, né, pra ver como era, pra saber exatamente como vai fazer o negócio, porque também chegar sem saber o que falar, o que fazer, né, na salinha não ia dar certo, né, então a gente teve que observar. E quando chegou lá, a palavra, a historinha que eles contaram foi Jesus conversa com os doutores, sabe? E aí as irmãs falaram que Jesus é o médico dos médicos. E isso foi, eu acho que 2 dias depois de ter saído a aprovação, sabe? Então, e foi a primeira vez que eu tinha ido na salinha. Não foi planejado, ninguém sabia. Tipo, eu só fui observar, não era nem meu dia, nem nada da salinha, sabe? Então, para mim foi uma confirmação de Deus que Ele foi quem me deu essa faculdade. E é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Eu só digo pra vocês que Deus é perfeito, Ele é fiel e Ele cumpre as promessas dele. Então, sejam pacientes, continuem estudando, continuem se dedicando. E eu tenho certeza que se Ele prometeu, Ele vai cumprir o desejo de vocês. Então, cuidem, estudem, dediquem às obras de Deus, não deixe de lado, porque Deus, Ele cumpre as promessas dele. É isso. Um beijo. Curtam, se inscrevam no meu canal que vai ter mais vídeos. E é isso. Deus abençoe. Tchau.